Estamos começando mais um Papo sobre Tela, o programa que a gente faz aqui, eu e Oscar D'Ambrosio. Em todos os papos sobre tela, a gente tem um convidado. E o convidado de hoje é o Paulo Sayegh, o grande desenhista, grande artista Paulo Sayegh, que muita gente conhece. Ele está há muito tempo aí no mercado e ele vai contar pra gente as histórias dele, como que ele começou na arte, o que ele tem trabalhado. Então vai ser um programa bem bacana, espero que vocês gostem, né? Dê o seu like aí, siga o canal, né, para receber as notificações, porque aí dessa forma você ajuda bastante a gente a continuar aqui com o canal. Como eu falei, o programa é sempre feito comigo, né, Rogério Martins, e o Oscar D'Ambrosio, que eu vou chamar agora. Tudo bem com você? Boa noite para todo mundo, saudações saudáveis, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque acho que o trabalho do Paulo Sayegh, que aliás é o convidado de hoje, com muita honra, né, conversar com o Paulo, que tem um trabalho maravilhoso, ele transmite para mim sempre essa inquietação, né? Esse patos desses personagens, né? Da onde eles vêm, para onde eles vão. Então vai ser uma grande alegria conversar com o Paulo hoje e aprender bastante e trocar bastante entre nós três, porque o Paulo tem uma ligação com o Lito, né? É uma ligação que vem do começo, né, da carreira dele, etc. Ele vai contar isso pra gente. E eu queria ouvir um pouco sobre isso. Acho que muitas pessoas, inclusive, né, o pessoal mais jovem do que a gente, né, mal sabe, né, que é uma Lito, os ateliês de Lito eles foram acabando, né? Tem pouquíssimos no Brasil, inclusive. Então eu queria depois, em algum momento do papo, Paulo, que você falasse um pouquinho dessa tua ligação com a Lito, que eu acho que é um assunto importante, né? E a gente acaba falando pouco disso, até por falta de oportunidade. Você tem toda essa competência para compartilhar conosco. E seja muito bem-vindo. Muito obrigado, querido. Realmente o seu trabalho é incrível, né? Não tem quem olhe para os seus desenhos e não veja uma altíssima qualidade, não se impressione com o seu traço e com seus temas, né? Então a gente queria saber, assim, como que você começou na arte mesmo, assim, como você se descobriu o artista, por que você é muito mais, me parece muito mais desenhista do que um pintor, assim, o traço é muito importante para você. Eu tô certo? E eu queria saber isso, assim, como que você começou? Eu comecei. Primeiro, é aquela coisa, eu acho que eu desenhava como todo mundo desenhava, e aí, yada, yada, você vai desenhando. Sempre tive paixão por isso, desde na escola. Eu era um aluno excepcional, tirava altas notas e não desenhava em nenhum momento. Ou seja, eu ficava desenhando na escola, tomava as piores notas, vivia no meu mundo, sonhando, desenhando tudo quanto era caderno e escrevendo coisas. Isso é uma base da natureza. Agora, virar artista, no sentido de artista plástico, aí foi um tropeção na vida. Foi só tropeço. Porque, na verdade, eu já trabalhava como fazendo alguns desenhos, ilustração, até o absurdo de fazer desenho de arquitetura. Planta, eram horríveis, eu odiava fazer aquilo, tanto que eu fui demitido. Cheguei a trabalhar com animação, charge, ilustração, mas o que eu queria mais o tempo todo era desenhar história em quadrinhos do Batman. Essa é uma história que eu já contei algumas vezes. Sim, porque eu sempre adorei histórias em quadrinhos, é o reduto dos últimos grandes desenhistas do planeta, são quadrinhos. Um belo dia, eu estou descendo a Rua Augusta, se essa é a pergunta, como é que eu virei artista nesse sentido desse mundo. Tinha a Galeria Bonfilioli, e era legal, porque você faz tempo, e você descia, tinha que ultrapassar rios, enfrentar dinossauros, megafauna e o diabo a quatro, tinha essa galeria, a Galeria Bonfilioli. Bem no final da Augusta, próximo a Estados Unidos. E eu sempre ia lá para ver exposição, né? Aliás, era uma vantagem da época, você entrava em museu, o MASP, a turma me deixava entrar sem pagar e assim por diante. Bom, isso eu posso ir contando depois. E um belo dia eu entro, tem o Takashi Fukushima fazendo uma exposição, montando. Aí eu comecei a olhar, perguntei se podia ver, ele foi muito gentil, estava lá montando, tal. Começamos a conversar, daí ele me convidou para ir no estúdio dele, eu fui para o estúdio dele, passei um tempo frequentando, mas eu nunca mostrava nada, nunca falava que desenhava, tinha uma certa, não sei, ficava meio sem jeito, lá sei. Até que um dia que ele pergunta se eu desenhava, porque eu falava sobre história da arte, isso é uma paixão, história em geral. Tinha um amigo dele que estava montando uma galeria, pronto, virei artista plástico. O cara foi, comprou a pasta toda e
fizemos uma exposição, vendeu bem. Eu falei, pô, esse negócio é legal. Virei artista plástico. Paulo, desculpa te interromper, mas só que tipo de obra você fazia naquele momento? Né? Que tipo de trabalho era? Tinha um assunto que te interessava? Eu sempre gostei de gente pelada, se é essa pergunta bem específica. Eu tinha uma série de coisas, já era meio estilizado, porque eu tinha essa paixão de ficar, já era muito desenho. Eu desenhava direto, como até hoje, não mudava. Toda hora eu estava desenhando. Então tinha nus, paisagens, ideias, histórias. Eu lembro que o primeiro que tinha título foi Mamãe, estou na praia disfarçado, assinado Gaddafi. E eu ficava contando essas histórias. Na verdade, eram histórias. E aí tinha corpos humanos, sempre figuração, né? Sempre lidei com esse aspecto de figuração, porque eu queria contar alguma história. Às vezes era resultado de sonho, mas já produzia muito. Eu sempre fui muito constante. Eu não me lembro um dia que eu fiquei sem desenhar, mas um dia, assim, e em quantidade, desde aquela época, e faz tempo. Né? Quanto a preferência pelo desenho, é porque ele é prático. Porque a tela, uma época eu fiquei pintando, eu comecei a pintar tanto que eu não tinha mais espaço. Resultado, já estava vendendo, porque também é uma circunstância. Eu comecei a vender no final de 1984, a vender especificamente. E aí se transformou num aspecto profissional que eu levo a sério até hoje. Virou meu meio de. Então eu tive a maior sorte de ganhar a vida dessa maneira. Não houve uma alteração, os temas foram mudando. Ou foram se refinando. Eu vi há pouco tempo um catálogo meu de 85 e eu notei que, embora estivesse bem estilizado, tinha uma tendência mais a quase um realismo. Era algo mais real, mais concreto. Eu tinha saído de experiências muito recentes também de juventude, de vida mais atribulada, se bem que ela continua atribulada, mas com outro tipo, né? E tinha outra energia. E era uma coisa bem figural, mas eu sentia que existia mais realidade. Por mais estilizado que seja, havia uma influência que era inequívoca do Kirchner, por exemplo, que eu gostava muito, sempre gostei dos alemães. Tem umas telas que, se você olhar, fala, porra, está na cara, né? Não tem como disfarçar. Mas isso foi sendo substituído por outras coisas. Agora, o curioso que eu sentia é que eu fui evoluindo enquanto produzia profissionalmente, que foi a coisa mais estranha. Não houve uma epifania, uma revelação, uma coisa muito prática. Trabalho. Realmente você produz muito, né? Até vou mostrar aqui. Esse é um sketchbook, Paulo? Na verdade, eu não faço sketchbook, são livros de desenho. É livro de desenho, de artista. Desde cedo eu sempre fiz esses livros, mas eu nunca gostei de ficar fazendo esboço. Isso é coisa de maníaco, né? Eu começo com um tema, eu vou até o fim com aquele, então ele se transforma em um livro de desenho. Mas você vai descobrindo conforme você vai fazendo, ou aparece, se forma na tua cabeça e você faz? Ou se você começa a rabiscar e aí vê o que acontece? Ele surgir de maneira espontânea, acontece, mas a maior parte das vezes a imagem já está na minha cabeça, ela vem de sonho, eu sonhei. Também é uma característica, eu lembro de quase todos os meus sonhos. Eu já acordo tendo de colocar coisas para fora. Né? Então, a primeira coisa que eu faço de manhã é sentar e desenhar. É a primeira coisa. Isso falou que acorda cedo, né? Eu acordo geralmente entre 4, 5 da manhã. Eu durmo muito pouco. Esse livro é de 90, se eu não me engano, porque quando eu coloquei os cadernos, eles são mais antigos. Eu tenho outros, mas alguns acabam sendo vendidos, graças a Deus, vai embora. Mas esse livro, encontrei as fotos, talvez eu até o tenha. Fizeram para mim. Acontece isso, o pessoal fazia livro e me mandar de outros lugares, que eu adoro. E essa prática desses assuntos que você falou, você comentou rapidamente que eles são recorrentes, então você tem essa avaliação, Paulo, do seu próprio trabalho? Essas temáticas? Algumas coisas eu acho que são recorrentes, sim. Tem, por exemplo, cavaleiros. Eu desenho muito, mas... Os primeiros que eu desenhei, que eu sonhei, vem um sonho de quando eu era criança. E que eu tive um pesadelo, eu acho que eu até hoje estou desenhando muito, de várias maneiras, esses cavaleiros, mas eu procurar alguma representação disso, eu sinceramente... Mas tem coisas que são recorrentes, né? Cavaleiros, macacos. Macaco, então, tinha uma série gigantesca de telas só sobre macaco.
e se prestava muita tela. Eu fiz um livro que até hoje eu queria levantar, que era um livro só de macaco. Era um catatal desse tamanho, feito foi um amigo meu que fez na Itália. Era um caderno maravilhoso, era um monstro. E quando chegou, comecei a desenhar macaco, eu sonhava. Não vai me perguntar da onde, mas sabe o que é você sonhar com macaco? Cara, eu sonhava com macaco, eu estava comendo com macaco, conversando com macaco, batendo papo com macaco, discutindo com macaco. Aliás, era uma beleza. Eles ganhavam a discussão, que é péssimo, mas ganhavam. E aí eu ficava produzindo macaco, não? E sempre foi esse um problema, né? Bom, vamos lá, deixa eu fazer o chororô de artista. Fico produzindo para chuchu, acaba o material. Por favor, pessoas que estiverem assistindo e quiserem financiar, pode mandar papel que eu não ligo. Eu peço para todo mundo. Papel e coxinha. Adoro. Agora, isso é verdade. Acaba, né? Acaba o material. E sempre foram séries muito longas. Por favor, me façam perguntas que me façam parecer coerente na resposta. Não, mas é muito interessante, porque acaba tendo uma coerência nisso, né? E quanto ao traço, vou fazer uma pergunta mais técnica, então, vamos lá. Em relação ao traço, né, ao longo da tua trajetória, você sentiu uma transformação desse traço pelo estudo, pela prática cotidiana? Porque você tem uma prática que é impressionante, né? Você produz muita coisa, como você acabou de falar. A prática te tornou diferente? Você tem essa concepção, Paulo? Por exemplo, eu não fico tentando encontrar um estilo, uma linguagem, porque eu acho que linguagem é a palavra educada para cópia, que nem tendência. Ah, tendência. Não, está copiando alguma coisa. A coisa que sempre me impressionou muito é a linha. Né? Linha. Eu sempre me preocupei em conseguir uma linha, a maneira que o traço sai. Isso, por exemplo, é como eu vou desenhar, como vai sair a linha. Não importa, às vezes, nem o motivo. Eu quero saber se eu consigo fazer essa linha. Eu quero tentar superar o meu trabalho comigo mesmo. Sabe, amanhã eu quero ser melhor do que ontem e assim por diante. O meu próprio desafio. Para quê? Não sei. Esse também é mais antigo. Por exemplo, eu gosto de usar pena de bambu. Cadê? Eu adoro. E eu... Onde é que tá? Ah, tá aqui. Eu não consigo acertar. Não, tá aí, tá dando pra ver. E nanquim, é pena e nanquim. Nanquim, tinta preta, tempera, né? Tinta preta porque pode ser nanquim, pode ser sumi, pode ser uma série de coisas que eu acabo usando. Eu vou usando até acabar tudo que está na minha frente. Né? Então, e papel também, todo tipo de papel. Assim, eu não tenho preconceito com nenhum material. Aliás, até digital. Pintou na minha frente, eu vou usar para desenhar. Essa inquietação é importante. E a gente percebe no trabalho até, não só pela técnica, né? Assim, tem muito traço, né? Como se dizia, eu tô vendo aqui, está aqui, né? Se a gente for ver a quantidade de traço, de trabalho que tem, né? Desenvolvimento do traço aí em cada trabalho que você faz, né? A gente vê que assim, você entra dentro do projeto mesmo, do desenho que você está fazendo, um simples desenho. Parece que tem uma busca mesmo de cada um deles. E a gente vê isso claramente. Agora, o tamanho dos desenhos também, você tem um tamanho que você gosta de fazer, né? Porque feito assim de pena, né? Imagino que eles não são tão grandes. Então, essa questão do tamanho, você atribui um pouco à prática, à necessidade, ou realmente é indiferente para você? Olha, com exceção quando surge alguma encomenda específica, porque acontece, o tamanho para mim é indiferente, mas pode ser 1x70, 1,5, já usei papéis daqueles hastes gigantescos, desenhar em paredes inteiras, não tem muita preocupação, para mim desenho é desenho. Eu juro, não vejo o que vai diferenciar a qualidade do trabalho no tamanho. Quando eu quero ficar executando e vai acabando o material, meu desenho vai ficando menor, porque eu vou aproveitando até o último detalhe, mas não tem jeito. Então eu comecei um tempo atrás uma série que começa com uma folha tudo de 1 e tanto, por 80 e tanto, estava feliz da vida, aí eu falei, peraí, só tenho 10, vamos fazer meia folha. E eu fui, daí foi acabando, eu falei, vamos fazer um quarto, 1/8, e assim por diante. Aí chegou a ser meio tamanho de postcard, até chegar a outros papéis. Porque eu sempre recebi muito papel
de vários lugares. Uhum. Nessa última, por causa da pandemia, a coisa parou, que me deu um sério problema. Porque a questão, se eu não desenhar, realmente eu me sinto meio mal. Não funciona. Minha cabeça não funciona. É uma necessidade visceral, né? Você vê o desenho como uma necessidade visceral, né? Sim, ele é necessário para que eu possa não só viver, como sobreviver. Ele está muito entranhado, né? O produzir está muito entranhado na minha vida toda. É a escola da minha filha, por exemplo, as partes práticas da vida. É a minha comida, é a maneira como eu me acalmo, é a maneira como eu raciocino, é a melhor maneira de como eu trato as pessoas. Eu estou desenhando, eu sou uma pessoa, eu já falei isso outras vezes, eu sou uma pessoa melhor quando eu fico desenhando. Sou mais inteligente, eu sou mais gentil, eu sou mais delicado, eu não fico, então eu arranjo boas soluções. Né? Agora, me tira o desenho, já aconteceu isso. Eu fico um pouco aturdido, um tanto quanto irritado. Eu preciso. Deixa eu perguntar. É um problema mental. Deviam me internar. O Rogério tá mostrando outras imagens. Você tem a questão da cor também, Paulo. Eu queria saber um pouquinho da tua relação com a cor. Que tem uns trabalhos. Porque ele está falando tudo de traço, né? Esse é um trabalho feito direto no pincel. Exato, tem bastante. Uhum. Mas é desenho. Não se engane. Mas a tua relação com a cor, assim, historicamente, foi mudando? Ou também, desde o começo, você tem um padrão para trabalhar com as cores? Como é que é isso? Não, eu nunca tive um padrão para trabalhar com elas e não foi mudando, não. Ela foi evoluindo, eu fui melhorando. Eu acho que eu fui melhorando. Pelo menos eu espero. Já estou com 61, eu tenho que ser melhor em alguma coisa. Devo melhorar em algum quesito da minha vida. Mas a cor, ela não é um acessório. Ela funciona como algo que está dentro do desenho. Mas ela é desenho. Veja, eu tenho uma visão sobre pintura que é muito séria, nesse sentido, se é que pode se chamar de séria. A pintura é você pintar o ar, e você pode pintar rápido, pintar lentamente, não importa. Você pinta uma atmosfera, um ar, alguma coisa. Agora, o desenho, e não é a diferença que ele é um recado, ele é um conto, como eu já vi essa coisa. Não, o desenho não é isso, ele é algo que crava. Eu não estou interessado no que me leva, o que tem entre o meio daquilo que eu faço, traço, e a superfície. E no caso da pintura, para mim, tem isso, tem muito ligado. O desenho é algo que crava. Tudo quando eu pego, por exemplo, isso é uma tela. É cravar, é marcar, é dizer eu estou aqui, não estou afim de ir embora por enquanto. Tem um arzinho meio trágico, mas eu sou totalmente trágico, adoro o gesto, por isso eu acho que eu gosto de desenhar. Eu gosto da movimentação. Cor, ele faz parte, mas não é pintura no sentido... Eu tenho amigos que são... Eu sei reconhecer um bom pintor. Eu sei reconhecer. E eu tenho amigos que são muito bons pintores. Né? Então, eu não pinto. Desenho. É que nem quando eu vou fazer uma escultura. Que nem é uma escultura. É um desenho. Eu me vejo assim. Eu me sinto assim. Eu me realizo e fico contente, o que é mais divertido. E você comentou a questão do digital também, Paulo? Como a tua relação com o digital, como ela foi acontecendo? Olha, eu comecei, a primeira vez que eu desenhei em um computador foi um paintbrush com mouse. Aí eu aprendi a desenhar com mouse. Fiz vários desenhos. Descobri como ter movimentação com mouse. Ele era um pincel meio largo, parecia um Bahrein de estilogravura. Né? Aí, em seguida, surgiu o Photoshop, que adorei desenhar. Aliás, até hoje eu gosto de Photoshop. Só que daí surgiu mesa digitalizadora, aquela coisa toda. Eu acho que é mais uma superfície para que eu possa desenhar. Eu não vejo muita diferença. O ato em si continua. O digital, há muitos anos atrás, eu fiz uma proposta de fazer uma exposição que seria totalmente digital. Eu estaria num lugar, eu desenharia, aquilo seria projetado em telas em vários lugares. Na época, a tecnologia estava... já até que estava meio disponível. Não consegui nem instituição que entendesse aquilo. Eu não consegui apoio de outros, até artistas, que entendessem aquilo, porque não existia. Anos depois eu vi outras pessoas fazendo, isso me deixou meio chateado com algumas instituições. Porra, eu fiz essa proposta porque não foi porque é brasileiro ou alguma coisa do gênero, mas a tecnologia existia. E eu gosto disso. Eu acho que o digital é uma coisa maravilhosa, ele tem que ser utilizado. E sem falar que você não tem que lavar pincel, que é uma delícia isso, né? Porque dá um trabalho lavar, às vezes, quando é pincel, você pega, mesmo com guache, dá desespero. Agora, no digital,
Nossa, ele tem suas limitações por enquanto, porque você precisa gastar uma grana e o artista ainda não é dono do processo. Ele não é o dono, porque ainda depende de uma tecnologia para você ter resultado como você gostaria, que é cara. Então, nós não somos ainda dono do processo. Esse é o maior problema para qualquer artista. E depois é caro para imprimir também. Não, é o cúmulo, é muito caro, é uma tecnologia que não é de nenhuma maneira novidade, mas você vê que as impressoras, por exemplo, têm limite de papel, de gramatura, né? Os pigmentos, tudo bem, a gente entende tudo. But é uma indústria, que o artista não é dono. Então, não há um princípio evolutivo nisso. Mesmo a litografia é uma delícia, mas você não chega e fala, gente, hoje eu vou fazer uma lito, principalmente hoje. Quando eu comecei, ainda existia os negócios. Você vendia ali, você negociava a pedra, a imagem, você fazia acordos, trocas e negócios. Hoje não tem. Hoje você vai fazer uma litografia ou um metal, você precisa estar... Bom, você precisa ter o equipamento. Você precisa realmente ter a prensa, tal. É caro. Eu parei de fazer gravura em metal porque ela é cara. Ela é cara. Eu não gosto de fazer uma placa, né? Essa coisa, vou fazer... Não sou. Eu gosto de fazer 10, 15, 30 placas. Então, não faço. Litografia, eu gosto de fazer várias. Então, não faço. Não dá para fazer. É o nosso lado prático, profissional. O digital te permite fazer uma série de experiências. Só não dá para imprimir. Você não vai ver o resultado. Você vai ter que bolar um outro procedimento. E esse procedimento é o que transforma em algo caro. Por exemplo, existe um projeto que uma pessoa me convidou, estamos desenvolvendo, que é fazer uma exposição onde eu vou desenhar ao vivo. Cada trecho da exposição vai ser registrado. Tudo em câmera em alta definição. Aí, se você quiser uma parte, um trecho, você imprime. Só que isso necessita um gerenciamento, alguém que tenha contato com o princípio de burocracia, coisa que eu não sei fazer, né? Todos esses detalhes. Espero que a exposição saia. Se for depender da minha organização, dancei. Então, eu estou contando... A sua parte é desenhar. Você tem uma experiência grande, né, com o mercado ao longo do tempo. Você começou, inclusive, como você narrou para a gente, já trabalhando com galeria, etc. Como que você sentiu essa transformação? O mercado mudou muito nos últimos anos, né? A gente já falou disso aqui em vários papos sobre tela. Eu queria te ver um pouco o teu depoimento, né? Como você sentiu essa mudança do mercado de arte no Brasil, principalmente para você que trabalha com papel e com desenho. Então, eu acho que é um depoimento bem importante. Eu nunca senti muita dificuldade em vender desenho. Eu ouvia de monte que desenho não vende. Vivi de desenho. Em alguns momentos, muito bem, aliás, quando o mercado tinha determinadas características. Era vender. Não estou dizendo que era fácil, porque é negócio. Negócio é sempre complicado. Agora, houve uma mudança. Agora, você vê que uma coisa que eu acho muito curiosa é assim, aumentaram as feiras. Essas SP Art, mas eu fico pensando, peraí, se a coisa está tão boa, é porque a maioria dos meus colegas não vive disso. A feira é bom. Para o artista, eu nunca vi. O que eu vi foi uma mudança, porque, por exemplo, primeiro, o Artes Plásticas já tem, hoje, aumentou ainda mais a concorrência. Até a gente está falando de um dos equipamentos que é essa concorrência. Sistemas digitais, por exemplo, se você olhar toda a produção, se você botar uma imagem, fazer uma na internet, obra de arte, bumba, são trocentas imagens. Aí você pega uma única imagem, põe numa área de reconhecimento do Google, vai aparecer centenas de milhares de artistas exatamente iguais. Você vai negociar como? Você vai vender como? Houve uma mudança. Tanto que o mercado de alto preço, por exemplo, vai virar tudo NFT. Por quê? Porque ele vai virar mais prático. Porque o mercado de arte, esse de grande porte, milhões, ele começa a ter a sua ascensão quando houve um aperto nas leis de investimento, principalmente nos Estados Unidos, Europa e Japão. Começaram a cair em cima dos caras que estavam investindo. Qual é a melhor maneira de você transportar volumes de dinheiro para outro lugar? A mesma coisa que os texanos fizeram depois da Segunda Guerra Mundial. Arte. Aí eu lembro do Van Gogh pular para 14 milhões de dólares. Não sei, o outro a 13 milhões de dólares, 15 milhões. O de Kooning, porra, o cara nem tinha morrido, aí não estava esquentando o caixão, já estava $1 milhão. Muito bem, isso é para você fazer um transporte que você não vai sofrer uma auditoria pesada. Tanto que aumentou muito a falsificação nesse mesmo
mesmo período, que é o período do mercado dos anos 80 para cá. E isso, curiosamente, criou um submercado no qual eu e toda a minha geração estivemos dentro do processo. Por isso foi tão... A minha geração começou vendendo. Vender era, meio simples, né? Porque você não vende o objetivo, você não vende a página, você não vende o desenho. O que você vende é uma suposição do que a pessoa acredita que está vendo. É o subjetivo, não é obra de arte, na verdade. Mercado é basicamente isso. Tem colecionador que gosta? Tem. Existe, mas ele ainda é um número, como sempre, muito pequeno. Ele não é tão representativo para fazer artistas sobreviverem. Mas você teve essa onda toda e, de repente, o que aconteceu? Você está com o mercado de arte hoje sob júdice. Ele está sendo auditado. A NFT vai isso, pelo mesmo surgimento do Ethereum, da Bitcoin. Arte, como mercado de primeiro grau, é negócio para transportar fundo. Artistas vivos, atualmente, vão ter que encontrar outras maneiras. Tanto que você vai ver que os artistas mais citados trabalham com instalação, com instituições. Ou seja, voltamos à renascença, de certa forma, onde o Papa lhe encomenda. Né? O Duque, às vezes, pode encomendar alguma coisa, o Barão, tal, mas ele está diminuindo, porque eles estão morrendo. Essa nova geração, tem uma nova geração de colecionador. Tá, até quando? É só até quando? Porque vai chegar uma hora. Então, o que acontece? Muitas vezes algumas pessoas chegam e falam: olha, o Marchand se aproveita do artista, mas, bicho, se você não tiver quem distribua, você vai morrer. O que nós não temos novos marchands reais. Essa é uma coisa que eu estou sentindo. Eu vejo a molecada, é gozado chamar de molecada, né? Cara de 30 e tantos anos, mas mulheres. Menos tempo na arte. E se você tem 30 e tantos anos, molecada, mas para mim já virou. Eu lembro que o Aldemir me falando uma coisa, eu falei, mas peraí. E ele falava, não, você é moleque. E eu era mesmo, né? E ele falou umas coisas que foram umas verdades em termos de mercado. Também, olha quem me ajudou a me ensinar como lidar com esse mercado. Foi o Gilberto Salvador, o Giba, o Aldemir Martins, o Granato, quer dizer, os caras falaram, cuidado, isso é fantasia, isso é realidade. E, de certa maneira, foram esses caras da Caixa, até o Nil, me ajudaram a pensar como fazer para sustentar uma família com arte. Mas a questão das mudanças no mercado hoje, eu não sei. Então, por exemplo, chegou um garoto para falar comigo, não, mas como você vê o mercado? Eu falei, eu não sei, você que tem que me falar, você está vivendo. Eu estou passando por um período, eu tenho 61 anos, tá? Eu vou ter, aí quanto tempo eu vou ter de vida útil para produzir? 70, 80 anos? Tomara que sim, tomara que sim. Mas, vamos lá. Eu não tenho o que falar para o pessoal mais jovem sobre isso. Posso dar minha experiência, minha história, e explicar uma coisa. Você quer ter mercado? Monte seu marchand, cria teu marchand. Teu marchand é teu sócio, ele não é teu inimigo. O cara é o teu amigo para fazer negócio. Porque então você tem um marchand, você tem alguém que cuida do seu... Não tenho mais ninguém, a maioria morreu, fugiu. Então, mas hoje em dia você que cuida da venda, você que negocia. Olha, eu tenho alguns representantes fora que negociam. Você fala fora do país? Fora do país. Entendeu? Aqui no Brasil, tenho o Eduardo, que é um amigo meu, que negocia algumas coisas, mas tem coisas que são diretas e eu não gosto, para falar a verdade. E fora onde você vende mais? Tem um país que... Olha, se não morreu todo mundo, seria a China, incrível. Alguma coisa na Ásia, na Itália, na Alemanha, na Europa, essas coisas, países anglo, mas percentualmente é mais na Ásia, por incrível que pareça. E eu não sei por quê. Não, eu ia perguntar isso, mas você tem alguma desconfiança do porquê disso, bom? Não tenho. No Twitter, por exemplo, que eu tenho um Twitter, a maioria do pessoal que me segue é japonês, ou chinês, ou vietnamita, são esses. Esse trabalho, por exemplo, é para uma coisa que eu ando fazendo, que são papers para Nature. Tem um cara que é gozado que tá falando. Eu assino o canal dele, Filmes Completos, eu assino. Mas ele é gozadinho. Mas então, é um mercado que surgiu. Aparece essas coisas. Isso eu sei. O cara é gozado. Mas se é ele mesmo, eu gosto. E não é um velho, são 3.
Não, 3 é pior. O 3 é. Mas tem gente que gosta de aprender com as pessoas mais velhas. Eu sou uma pessoa que sou assim. Eu aprendo tanto com as pessoas mais novas, como você estava falando, né? Toda essa parte digital, a gente tem muito que aprender com a molecada, aprendo muito com a minha filha, que tá aqui no chat também. Filha é uma maravilha. E É a aprende minha com as que pessoas cuida mais das velhas que têm coisas. a experiência, né? Essa experiência, essa vivência, isso daí é que falta pra gente. E quando a gente conquista essa vivência, já tá velho. Aí já é tarde, né? Não, mas é curioso, eu não acho que seja tão tarde. A gente não pode esperar passar muita coisa, porque são experiências pessoais. Não, e tem gente que fala assim, eu vou esperar meu trabalho melhorar, aí eu vou começar a expor e tal. Ah, não E, funciona. não tem nada, eu falo assim, mas quem é que vai considerar e quando que você vai achar que seu trabalho melhorou a ponto de expor? Não sei se você pensa assim. Olha, eu já peguei muita gente que veio conversar. Isso também é um dado que o digital mudou muito. Antes frequentava muita gente no meu estúdio. Com o digital acabou. As pessoas se falam como nós estamos falando. E isso acaba. E essa função, a parte de arte, é o que? Você não tem um livro te explicando como se é. O que você tem é, na verdade, o conhecimento de boca a boca, que é a parte boa. O resto, o digital, a gente se diverte, tal, lá, mas não é aquilo que era. Você vai lembrar, porra, a gente frequentar o ateliê um do outro. Quantas coisas eu não aprendi vendo. Eu lembro que uma vez, na coisa da litografia, na Glatt, eu vi o Darel desenhando. Aquilo foi uma aula que foi inesquecível. Não sei se alguém aqui viu o Darel desenhando alguma vez. Ele era impressionante. Não, é incrível ver o artista. Não é todo artista que gosta, assim, né? De se apresentar. Você se apresenta bastante, né? Mas é incrível ver e eu realmente aprendo muito vendo. Na escultura, eu comecei vendo o Murilo Sá fazendo. Eu ia pro ateliê dele e ficava vendo ele fazer. Já vi grandes artistas. O Guilherme Faria desenhando. É uma coisa incrível, assim. Você vê ao vivo o cara ali fazendo. É diferente de você ver a coisa pronta. Você vê o processo do artista, né? E eu comentei isso que eu falei que você se apresenta bastante. Como é isso pra você, assim? Eu já vi você se apresentando, desenhando ao vivo. Inclusive tem um desenho lindo que você me deu de um touro. Funciona bem pra você, assim? É natural? Você teve que vencer a timidez? Como que foi? Não. Sempre fui de ficar desenhando. Então, essa coisa de ter muita gente frequentando uma época o estúdio me permitia ficar desenhando enquanto as outras pessoas estavam lá conversando. Isso era a parte mais importante. O problema talvez seja iniciar o desenho, não é dar a continuidade. Nunca foi um problema. E eu acho que eu queria ser ator quando era garoto. Não deu certo. Deixa eu só complementar, Paulo, uma questão sobre a imagem que você falou agora rapidamente. Essas imagens, elas vêm prontas. Quer dizer, quando você começa a desenhar, você sabe onde você quer chegar, o momento que você vai parar. Fala um pouquinho dessa parte do processo. Ou essa imagem vai sendo construída pelo traço? Deixa eu ver como é que eu posso colocar. Tem coisas que surgem meio prontas na minha cabeça, eu vou executar. Outras vão surgindo de acordo com o que eu estou fazendo. Mas, na grande maioria, eu tenho aquela imagem na minha cabeça por um motivo ou por outro. Às vezes começa por uma única palavra. Olha o Batman aí que você falou que queria fazer, né? Não, eu tenho Batman de monte. Se você procurar, se um dia você vem aqui, mas você nunca tem uma transformou mesa lotada de Batman. Mas fazer uma história, você nunca fez assim? Nunca? Já fiz história, mas na verdade eu desenhei para 2 lugares há muito tempo uma história de terror. Mas eu queria desenhar super-herói, queria desenhar o Batman. Eu não tenho, talvez, a paciência suficiente para isso. Quadrinhos, ele é necessário um tipo de disciplina que eu não sei se eu conseguiria ter mais. E olha que eu já fiz tira diária para jornal e tal, mas eu não sei se eu teria mais para fazer. Eu tenho vontade. Até hoje, eu tenho uma história em quadrinhos que eu fiz, que é a minha versão dos evangelhos. Bacana. Conta mais dessa história. Não, agora eu quero saber. Conta aí. Eu segui todo o texto dos evangelhos, só que o final, vou dar um spoiler, né? Porque eu acho que eu nunca vou publicar isso. Jesus foge no final. É interessante porque você faz bastante coisa do candomblé, né? É um tema recorrente, assim. Você é católico? Você segue alguma religião? Eu achava que você era do candomblé. Não, sou de Umbanda. Não banda. Sou macumbeiro, Ah, legal, então, mas aí você tem esse interesse pelo evangelho também. Não, mas eu gosto muito de história.
então eu tenho paixão por vai e ter uma história. religião é história. Não há a opção nessa questão da Umbanda, ela é muito mais estética e musical do que outra coisa, e porque ela está vinculada. A Umbanda tem um dado que para mim é muito interessante, porque ela é uma religião tão brasileira, né? Ela tem cristianismo envolvido, obviamente, tem religiões hindus, tem nomenclaturas africanas, tem tradições totalmente indígenas, tem batuque árabe. Então, a Umbanda para mim é. Agora, religião, evangelho, eu li a Bíblia várias vezes, o Corão, Torá, o que pintar sobre religião? É história, é o que nós somos, verdade. Nós somos uma mescla de tudo isso. O fato de eu optar na questão de ser Umbanda, tanto faz. É uma questão de fé naquele momento, e fé inexplicável. Você não precisa explicar ou defender ou nada. Agora, evangelho para mim é profundamente interessante. Sempre foi interessante. E qual o tamanho, Paulo, essa história que você falou? É grande, é pequena? De que tamanho que é essa história? 250 páginas, eu acho. Não ia ser pequeno, não ia ser. Não dá, né? Ia ter pouco desenho. Não, o legal é esse. Podia ser sintético, né? Não, mas ele não tem como. Porque tem uma coisa, né? Para mim, Jesus é aquela coisa muito interessante. Ele é vítima da sua própria vaidade. Esse é o princípio da história. O resto é tudo. A gente foi construindo. Não esqueça, os evangelhos começam a se transformar populares quando? No 4º século, se eu não me engano. Né? 3º, 4º século. Até lá, imagina a distância de tempo. E eu tenho certeza que não era Jesus que estava lá, não é? Porque na hora que ele é preso, é levado, e Pedro, aquela negação de Pedro, ele só está falando que não conhece o cara. E ninguém conhece ele. Como assim? Se ele conviveu, não, eu nunca estive com esse homem aqui, não foi um ato de covardia. Na hora que os guardas do Sinédrio levam Jesus, dá-lhe uma coça pesada, batem nele e ele já vai irreconhecível. Então eu comecei a pensar a partir daí. Outra, o fato de José, uma versão que eu vi em grego, um amigo meu ajudou a fazer isso, porque eu não falo grego, ele falou... A profissão de José era tecto, um construtor. Eu duvido que ele fosse um pedreiro. O próprio fato da história de ir para o Egito tem simbologias tal do Egito, né? Porque é citado constantemente. Na Torá, o Egito é muito mais do que o Egito cita Israel, mas ele vai para uma comunidade onde você tinha muitos judeus bem estabelecidos na comunidade de Alexandria. Então, eu acho que a história vem um rapaz que teve uma educação, era primo, que é a tradição que ele é primo de João Batista, né? Que é uma tradição. Ele era filho de um rabino, era de um levita, o João Batista, então não era pouca coisa. Se ele era primo, ele também não poderia ser pouca coisa. Volta... João começa a falar de política, ele é citado por Flávio Joséfos, pelo menos João Batista o é, enquanto Jesus não tem aquela citação, mas ela é muito suspeita. Mas o que dá impressão é isso, eu contei pela premissa dele existindo, não estou discutindo a existência ou a inexistência. Eu acho que eu crio um drama na história, que é ele acreditar na própria história sobre ele, que ele ressuscitou morto, que ele botava demônio para correr, e ele pode ter sido um rabino carismático também, que tinha, né? Aí eu botei nesse sentido, né? Ele arma uma situação, porque ele faz uma besteira, ele entra no templo, quebra tudo, falou, fiz bobagem. Aí a ficha caiu, não sou tão inviolável assim. O pessoal do cinema falou assim, esse some com esse cara, e provavelmente a família era influente, vamos dar um jeito. E aí se cria, talvez, a situação do Etiomo, do Barrabás, né? E a partir disso, claro, que é uma fantasia, é uma brincadeira. Mas nesse caso, Paulo, aí você fez um planejamento, né? Contrariando um pouco o começo da nossa conversa, né? Nesse caso, você fez um planejamento, você fez um roteiro, você fez um esboço dos desenhos ou você foi direto? Nesse caso? Fui direto. Aí eu foi direto? O Sayegh, fui desenhando direto a história. E agora veja, até hoje eu não botei o texto. Ele está escrito, mas eu nunca letrerei, só tem os desenhos, tem as páginas, e eu nunca pensei em... O teu acervo, ele é organizado ou não? Esse material todo que você está contando pra gente, essa produção imensa. Não. Você lembra do que você já fez? Assim? Porque tem não, muitas coisas não. Para onde foi? Que você falou que foi para a China? Assim. Olha, tem coisas que estão em depósito até hoje, aqui no Brasil, em outros lugares. Não sei onde estão alguns,
Muita coisa que eu vendi eu não tenho contato porque eu não fiz, nunca tive essa relação de manter amizade com algumas. Existem pessoas que adquirem meu trabalho que são minhas amigas, que você nutre lá, ou surgem laços por outros motivos. Mas tem pessoas que não, que eu não conheço. Então, não sei, sinceramente, eu não sei, e não tenho muito interesse em saber. Porque o que eu tinha como problema eu já resolvi, né? Eu fiz o meu trabalho. A partir do momento que ele venda e que ele vai embora por algum motivo, ou um presente mesmo, ou uma doação, ele foi embora. E você vai ser importante, talvez, para outra pessoa, né? É o que eu espero. Você não se apega a nenhum trabalho e fala, isso aqui eu não vendo porque isso aqui tá especial e tal. Assim, não tem. Não, a não ser as coisas que ficam para minha filha. Que ela fala é meu, é dela. Ela já pega antes. Ela pega antes com a minha mulher, a minha filha. Tem pessoas na minha vida que não pedem, elas chegam e pegam. Isso é um fato. Tem pessoas que não precisam pedir nada, é só entrar e pegar e levar. E a tua relação com encomenda nesse raciocínio qual é? Quando você recebe encomenda? É péssimo. Eu faço tal, mas depende de como ele se processa. Por exemplo, alguém chega e me pede... Sai, eu queria um cavalo. Vou fazer o meu cavalo. Se a pessoa fala, mas cavalo não é assim, eu falo, olha, é um desenho. É o meu cavalo. Se você pede um cavalo que está na sua cabeça que você acha que eu faço, não dá. Contrata outro, procura outra pessoa, né? Então, encomenda é uma coisa muito delicada. Eu não ligo de fazê-la, não me esquivo de fazê-la, mas não é tão fácil assim. Eu fico muito cheio de dedo. A coisa, se ela não funciona, porque eu também tenho uma visão, né, de como eu quero a coisa. Isso funciona legal. Eu não tenho boa relação, não. Eu adoraria falar, eu sou maravilhoso, eu aceito encomenda de cada coisa. Funciona tudo, mas não é. E a tua relação com o jornal? Você contou da tua experiência, mas eu queria saber mais. Como que foi essa experiência? De ilustração? Ilustrar texto. Porque de certa maneira é uma encomenda, né? De certa forma é um compromisso que você tem. Mas era uma coisa, as coisas que eu chegava a fazer, o jornal tem uma coisa muito, muito legal, ela é imediata. Se funciona, a pessoa olha e fala, porra, funcionou, porque é um editor. Se não funciona, fala, não funcionou, faz de novo. Aí você faz de novo. Na terceira tentativa não dá, você passa para outro, porque o outro já vai estar com uma cabeça melhor do que aquilo, melhor do que você. Tem muito ilustrador. Por exemplo, eu sou um péssimo caricaturista. Uma vez surgiu uma circunstância que tinha que fazer uma caricatura do Peter Tosh. E aí pediram para mim. Lembra do Peter Tosh? Uhum. Saiu o Gilberto Gil. Sou péssimo caricaturista. Saiu o Gilberto, mas era um Gilberto Gil fantástico. Eu fiquei surpreso. E todo mundo fazia, pô, Gilberto Gil! Mas era Peter Tosh. O problema não foi o desenho, o problema foi o pedido da pessoa errada. Caricatura é necessário você ter um talento específico para aquilo, entender aquilo legal. Eu não sou o homem da caricatura, é que nem retrato. Retrato eu faço com vontade. Se eu tô com vontade, até sai. Mas, cara, é complicado. Porque você vai ter que olhar a pessoa sem o filtro. Tem gente que sabe fazer isso. Eu sempre vou olhar a pessoa de uma maneira como eu a encaro. É outra história, eu vejo uma coisa, alguma história que está envolvida, a pessoa. Então, eu não sei até que ponto eu sou um bom retratista. Eu não sou. Você precisa ter uma neutralidade que eu, obviamente, não tenho. Não adianta, eu não tenho. Não consigo ser neutro. Adoraria ser neutro. Mas, por exemplo, assunto você gosta. Se a gente pegar um assunto qualquer, te dando liberdade, é uma coisa que aí você se sente confortável. Aí eu me direto. Aí eu vou desenhar um monte. Nós vamos fazer futebol, aí tudo bem, aí vai. Não, já peguei. Uma vez me fizeram uma encomenda de uma série de trabalhos sobre futebol. Eu perguntei, mas como assim? Porque eu vou lhe confessar, eu odeio futebol, acho chato, né? Eu nunca gostei de futebol. Acho uma das coisas mais maçantes do mundo é o futebol. Para mim, eu tenho amigos que gostam, inclusive tem amigos que são profissionais da área, jornalistas. Eu não gosto, não sou eu. Mas me fizeram encomenda. Eu falei, meu Deus, como eu vou fazer uma coisa que eu não gosto? Foi batata, a bola, é só pensar na bola, a bola que se movimenta. Corpo, aí começou a aparecer um monte de jogador, aí começou a ter sentido. Aí foi legal. Por exemplo, trens. Uma vez me fizeram encomenda de trens, eu fiz mais de 300. É uma delícia. Eu adorei a ideia, né, de desenhar, montar.
ficar desenhando, aquarelando, montando. Eu punha um atrás do outro para parecer que sabe, o vagão, né? Era uma montagem, parecia um trenzinho de brinquedo. Essa é uma coisa que é curiosa com o fator temático, é uma brincadeira. No fundo, é tudo uma brincadeira. O que você desenhou hoje, Paulo? Vai, o que você desenhou hoje? Conta pra gente. Gatos. E aí conta a motivação dele, não? Tem alguma motivação específica para esse trabalho? Olha... Você é gateiro ou você é cachorreiro? Você não, tem gatos? Não sou nem gato nem cachorreiro. Eu tive um cachorro que eu adorava, o Dog, mas eu nunca fui ligado em ter cachorro ou animais. É uma coisa, o Dog, por exemplo, o cachorrinho que a gente tinha, eu me apaixonei por ele, mas eu sempre achei que para ter um cachorro você precisa amar cachorro, entender, né? E eu não sou sádico, nunca fui criança que maltratou animais, então eu preferi não tê-los. Mas o Dog, infelizmente, Pareceu. Eu adorava. Mas por que eu fiquei desenhando? Porque a gente estava conversando. Tá explicado. Então, aí, ó, os gatos, né? Os gatos vieram à sua mente. Aí, agora tá tudo explicado. Eu fiquei desenhando, a gente conversando, eu estava desenhando. Né? Então, esse desenho, ele é bem compulsivo, né? Você tem essa compulsão pelo desenho que eu acho que é da tua história mesmo, né? Desde a tua adolescência. Sempre foi, desde garoto, sempre gostei de ficar desenhando. Ele, de alguma maneira, como eu disse, ele desperta o melhor do que eu sou. É incrível que sempre que eu vejo os seus desenhos, eu falo assim, preciso desenhar. Assim, motiva a gente a fazer. A gente tá conversando aqui, mas assim, nossa, dá uma vontade de desenhar. Você consegue transmitir esse prazer do desenho para as pessoas, isso é muito bacana. Que bom, fico feliz com isso, espero... Porque, na verdade, a única coisa que você espera, fundo, quando você está produzindo coisa, é que tenha alguém que goste. Porque, para mim, depois de feito, eu juro, é papel, não é outra coisa. Né? O desenho tem uma coisa para mim, como se fosse uma entidade, uma pessoa. Ele é vivo. Né? Então, como tudo, ele vai sendo um processo de respiração. Então, o máximo que eu posso esperar, fora negócios, como eu disse, é o meu negócio, mas é alguma coisa que faça outras pessoas gostarem, que seja minimamente importante para alguém. Agora, de gosto pessoal seu, tem algum trabalho, Paulo, uma série de trabalos que você ama, né? Que você não se separaria deles? Tem algum trabalho... Assim, esse eu acertei, esse é o meu legado, né? Tem algum desenho, alguma série que você tem essa impressão? Aqui eu estou inteiro, né? Aqui eu me entreguei. Tenho 2 cavaleiras que eu fiz, que é a minha mulher. E eu tenho os desenhos que eu fiz da minha filha. Um livrinho que eu fiz para ela, quando ela era nenê. Tirando isso, eu não tenho paixão. Eu gosto, tem coisas que eu gosto de ver, os desenhos. Mas, geralmente, as coisas que eu mais gosto minha são restos de papelão. E é a coisa que eu mais gosto. Mas não tem nada que me prenda a não ser isso. Tem uma cavaleira que eu desenhei, que eu fiz uma série imensa, mas é a minha mulher. Para mim, é muito... Aquele desenho, para mim, ele é muito importante. E tem esse livrinho que eu fiz para minha filha, tem uns desenhos... Mas são coisas assim, sabe? Não são trabalho. Porque, na verdade, eu não gosto muito depois que eu faço. Eu sempre acho que tá ruim, que eu tenho que melhorar aquela coisa. E não é falso. Não é assim, eu sou desse jeito. Eu gostaria de fazer mais. Você já faz pensando no próximo, né? Sempre. Porque o próximo vai estar... Eu não vou errar a linha, eu vou acertar, eu vou ficar um pouco melhor. Cara, é legal. Eu tenho consciência de que a maneira é muito legal. E você gosta de olhar para os seus trabalhos antigos? Você tem uma relação legal com eles ou não? Não gosto de ver. Não gosto de ver. Vai me lembrar de um monte de coisa que eu tenho vergonha. Eu era jovem. Todo jovem faz besteira. E eu olho algumas coisas, me lembro algumas bobagens. E até coisas que eu pensei, ou coisas que eu falei, coisas que eu escrevi. Eu me arrependo amargamente. É jovem. Jovem é idiota por princípio, a gente vai melhorando quando está ficando mais velho. Não fala bobagem, por exemplo. Vai filtrando mais. Né? Vai, né? A gente vai tomando... você começa... Simplificando. Você conhece aquela coisa? Não, eu sou... como é o termo? Eu sou autêntico. Eu falo o que eu penso. Não, você é mal educado. É só mal educado. Uma pessoa educada tenta conversar, tenta até entender a outra pessoa. Uma pessoa grossa, burra, não vai. Ela vai usar a famosa desculpa do ser autêntico. Eu sou desenhista. Eu trabalho em criar um sonho ou uma ilusão, que é a nossa. Nós não trabalhamos isso. Nós trabalhamos com o melhor
de nós. Nós fantasiamos, nós conceituamos, nós tentamos pensar em coisas que talvez para muita gente não tenham importância. Mas em algum momento, em algum recanto da tua alma, aquilo vai ressoar. Você vai olhar, eu acho que esse é o legado da gente. E eu tenho muita sorte. Eu sei, viver é duro, eu já passei por coisas muito pesadas, como todos nós. Essa é a tragédia que todos passamos, o importante é aprender com ela. Mas eu fico imaginando você aos 90 anos desenhando, meu caro. Imagina os teus desenhos quando você tiver 90 anos, a delícia que serão. Espero que sejam bons, porque você sabe qual é o artista que é meu herói? Não. Aquele cara que eu mais gosto, e eu sou meio iconoclasta, não acredito em muita... Até nesse sentido, eu sou iconoclasta, mas tem um artista que eu amo, que é o Hokusai. Ele, para mim, assim, se eu chegar na idade e ficar produzindo, eu vou estar feliz. Eu gosto de todos esses caras que produziram, que foram até o final da vida fazendo coisas. Esses são os caras... esse o meu... É o que eu amo. É o que eu quero ser. Entendeu? Eu quero ser o Sayeg velho quando eu crescer. E, se possível, ter alguém que olhe e goste. É o máximo. Mais que isso, não vou ter. Vai. Já passei da época de ficar notório ad extremo. O que eu posso é ser artista, porque é legal. Acho que você... Mas é legal. Você falou que tem a sorte, né, de ter essa vida, de ser artista. A gente... Sim. E a gente que tem a sorte de ter você aqui, né? Que foi trazendo toda essa experiência aí pra gente. Ia ser muito bacana. Eu tinha certeza que ia ser muito bom. E a gente tá chegando no fim. Pô, que pena. Então, quer deixar alguma mensagem aí pra turma? Você já falou coisas muito legais, assim. Tem mais alguma coisa que você quer falar? E pra quem tá começando, assim, né? Tudo que você falou serve pra todo mundo, pra quem tá começando, que tá mais tempo no mercado. Mas a gente tem muita gente jovem com muita dúvida, né? E eu acho que você já tirou algumas dúvidas pra mim. Fica muito claro isso, assim, que o sucesso e essa qualidade e esse reconhecimento que você tem vem do trabalho, amor e trabalho, né? Então isso fica claro para todo mundo, assim. Você quer ser um bom artista? Você tem que amar fazer arte, porque, é claro, não é fácil viver de arte, então tem que amar e trabalhar pra caramba, tem que desenhar. O pessoal gosta de desenho e fala, vai desenhar. Ah, não, assim, já fiz já tá bom. É meio assim. Só essa mensagem aí eu já acho demais, assim, pra todo mundo. Mas tem mais alguma coisa que você acha que você fala pros jovens, assim, faz isso? Para qualquer artista jovem, mais jovem, assim, façam seus marchands, arranje alguém para lhe representar mesmo, conversa, cria uma coisa que existiu no passado. Não é um marchand que vai... É um cara que compra você e não o seu trabalho, só. Ele vai vender você. Esse é a profissão. O resto, gente, a gente briga muito, é muito proselitista. Não vale a pena. Mas é legal ser jovem. É a melhor coisa do mundo, né? É muito bacana, é muito legal, é gostoso, é cheio de energia. Então, jovem, vivam a juventude, porque é só uma vez. E vivam mesmo, porque uma hora vocês vão ficar velhos. Mas se ficar velho com a energia que você tem aí para produzir, tá... Então, sejam leais a si mesmos e não aos outros. Vão ser felizes. Oscar, faz seu encerramento. Tem mais alguma pergunta para o Paulo? Não, só queria agradecer pela oportunidade de dialogar com o Paulo, né, de conhecer melhor o trabalho dele. Eu acho que o Paulo tem essa característica, né, de ser generoso com os jovens, porque você é jovem, né, Paulo? Voltando à minha brincadeira. Você não envelheceu, né, como o teu traço não envelheceu. Então, eu tenho certeza que aos 90 anos, espero te encontrar lá, você vai continuar desenhando do mesmo jeito. Né, com só mesmo falta ânimo. 29 anos, eu vou estar com os 90. A gente vai se encontrar. Nós três aqui, o pessoal que está acompanhando aqui, o grupo também. Imagina, a gente repetir esse programa, que bacana vai ser. E você traz a história de Jesus aí pra gente ver. Concluindo que a gente não aprendeu nada, isso vai ser a melhor parte, né? Mais 30 anos de vida e não aprendemos nada, mas isso que é bom. Mas uma vez eu tive vontade de fazer um desenho animado. Pô, quem sabe? A vida tá aí. Pelo que eu já desenhei, já podia ter feito. É preguiça. Gente, olha, muito obrigado. Bom, foi agradável pra Chuchu. Que bom. Obrigado mesmo. Mesmo. Foi muito legal. A gente agradece, Paulo, porque assim, além de você ser um artista incrível, uma pessoa muito interessante aí, que foi muito bom ter trazido. Obrigado por você ter aceitado o convite. Convidei semana passada, aí na outra semana, e o Paulo falou, não, tamo dentro. Que é legal. Achei demais, assim. Foi muito legal, obrigado. E a gente só tem que agradecer. Então, obrigado, Paulo, obrigado, Oscar. Um grande abraço para todo mundo. Rogério, obrigado pela parceria. Joinha aí, que é importante pra gente. E joinha pro Paulo também, que foi demais aí. Brigadão.
Obrigado. Tchau, pessoal. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.